nem todas as monadas querem a maestria. Infernos existem em todos os mundos, em todas as galáxias, mas nem todos os infernos planetários estão habitados. O Sol, por exemplo, é um astro maravilhoso que, com sua luz, ilumina todos os planetas do Sistema Solar de Ors. Resulta interessante saber que os mundos infernos do astro-rei estão completamente limpos. Obviamente, neste brilhante Sol não é possível encontrar fracassos cósmicos, e nenhum de seus habitantes marcha na involução submersa. As criaturas que vivem no astro-rei são completamente divinas, espíritos solares. É conveniente não esquecer que qualquer unidade cósmica que surge a vida possui, inevitavelmente, um reino mineral submerso nas infradimensões naturais. Existem mundos cujo reino mineral submerso está densamente povoado, entre eles, nosso planeta Terra. Isto indica, assinala o fracasso de muitas monadas. Necessitamos, não obstante, aprofundar um pouco mais nesta questão e entender, com plena caridade, que o descenso de qualquer essência à morada horripilante de Plutão nem sempre significa fracasso definitivo. É ostensível que o fracasso final só é para as essências, para as monadas que não lograram a autorrealização íntima em 3.000 ciclos ou períodos de existências. Melhor diríamos, em 3.000 voltas da roda do Sansara, pois, ao chegar à última destas, como já disse tantas vezes, as portas se fecham. 5 Primeiro círculo infernal ou da lua, amigos meus. Hoje, aqui reunidos novamente, vamos estudar o primeiro círculo dantesco dos mundos infernos. É indubitável que esta primeira região submersa corresponde ao Olympus, o orco dos clássicos, citado por Virgílio, o poeta de Mantua. Foi-nos dito, com inteira claridade meridiana, que tal zona mineral se acha vivamente representada por todas as cavernas do mundo que, unidas astralmente, vem complementando a primeira região submersa. Diz Dante, o velho florentino, que em tal região encontrou todos aqueles inocentes que morreram sem haver recebido as águas do batismo. Deve-se entender tudo isto de forma estritamente simbólica. Se nós estudamos cuidadosamente o Ramayana, o livro sagrado dos indostânicos, com assombro místico podemos evidenciar o fato contundente e definitivo de que o sacramento do batismo é muito anterior à era cristã. No Ramayana podemos verificar o insólito caso de Rama, que certamente fora batizado por seu guru. Inquestionavelmente, ninguém recebia, nos antigos tempos, a água batismal sem haver sido, antes, plenamente instruído sobre os mistérios do sexo. É, pois, o sacramento do batismo um pacto de magia sexual. 39 Resulta extraordinário que, ao ingressar em qualquer escola de mistérios, o primeiro que se recebia era o sacramento do batismo. É indispensável, é urgente transmutar as águas puras de vida no vinho de luz do alquimista. Só assim é possível lograr a autorrealização íntima do ser. No orco dos clássicos, no limbo, encontramos muitos homens ilustrados que morreram sem haver recebido as águas do batismo. Equivocados sinceros, cheios de magníficas intenções, porém equivocados. Pessoas que creram possível a liberação sem necessidade da magia sexual. Assim, pois, na primeira região sublunar, debaixo da epiderme deste planeta em que vivemos, moram, frios e sepulcrais, os defuntos. Sente-se verdadeira tristeza, suprema dor ao contemplar tantos milhões de desencarnados, vagando com a consciência adormecida na região dos mortos. Vede-os aí, como sombras frias, com a consciência profundamente adormecida, como espectros da noite. As sombras dos mortos vão e vêm por todas as partes, no primeiro círculo dantesco. Ocupam-se das mesmas atividades da vida que passou, sonham com as recordações do ontem, vivem no passado. P. Tem-nos explicado o Senhor, Mestre, que, na primeira região subterrânea sublunar, denominada limbo, habitam as almas dos que não foram batizados,
entendendo-se por batismo um pacto de magia sexual, o que me move a fazer a seguinte pergunta: acaso todos os seres que não tenham praticado magia sexual penetram na citada região automaticamente ao desencarnar? VM, distinto amigo. Sua pergunta resulta bastante interessante e me apresso a responder-lhe. Quero que os senhores compreendam que a primeira região submersa é como a antessala do inferno. Obviamente vivem ali as sombras de nossos seres queridos, milhões de seres humanos que jamais transmutaram as águas seminais no vinho de luz da alquimia. São poucas aquelas essências, aquelas almas que, depois da morte, logram realmente umas férias nos mundos superiores. É indubitável que a maior parte dos seres humanos retorna de imediato a um novo organismo humano, passando uma temporada no limbo, antes de se reincorporar novamente. Não obstante, devido ao estado crítico em que atualmente vivemos, inumeráveis falecidos submergem definitivamente nos mundos infernos, passando pelas esferas tenebrosas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. A última destas regiões é definitiva. Ali passam os perdidos pela desintegração final, a morte segunda, tão indispensável. Graças a esta espantosa aniquilação, a essência, a ala logra liberar-se das regiões do Tártaro, para ascender à superfície planetária e reiniciar uma nova evolução que haverá de recomeçar, inevitavelmente, desde o reino mineral. P. Como se deve entender, venerável mestre, o que, na linguagem da Igreja Romana, se diz que no limbo entram os meninos inocentes? VM, distinto amigo. O ponto isto dos meninos inocentes deve ser entendido de forma simbólica, alegórica. Interprete-se a palavra inocentes não em sua forma prístina original, senão como ignorância radical. Certamente, aquele que desconhece os mistérios do sexo é ignorante, ainda que se presuma de sábio e possua uma vasta erudição. Recorde que há muitos ignorantes ilustrados que não somente ignoram, senão que, além disso, ignoram que ignoram. Entendido? P. Mestre, quer o senhor dizer que a pessoa que não tenha fabricado seus corpos solares não foi batizada? VM, distinto jovem. Alegra-me sua pergunta, o que nos dá base para uma bela explicação. As Sagradas Escrituras falam claramente do traje de bodas da alma, o tossomeliacon, o corpo de ouro do homem solar, viva representação dos corpos suprassensíveis que toda criatura humana deve formar. Em nossos passados livros já falamos claramente sobre o trabalho relacionado com a criação dos corpos existenciais do ser e, por isso, creio que nossos estudantes gnósticos poderão, agora, entender-nos. É indubitável que o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não possui tais veículos, e portanto, deve criá-lo, trabalhando na frágua acesa de Vulcano, no sexo. Vem-me à memória, nestes instantes, o caso de um amigo que desencarnou há já alguns anos. Este era um gnóstico convencido. Contudo, não alcançou fabricar seus corpos existências do ser. Isto pude evidenciar na região dos mortos, no limbo. Fora do corpo físico o encontrei. Tinha aspecto gigantesco e seu rosto espectral era, certamente, do panteão ou cemitério. Andava com ele por distintos lugares, por diversas ruas de uma cidade. Inquestionavelmente, sob a região tridimensional de Euclides, no limbo. Está você morto? Disse-lhe. Como? Impossível. Eu estou vivo. Tal foi sua resposta. Ao passar perto de uma régia mansão, é filo entrar com o propósito de que se olhasse num espelho. Ele obedeceu minha indicação e, então, o vi muito surpreso. Trate de flutuar. Continuei dizendo. Dê um saltinho para que se convença você de que já está morto. Aquele fantasma, obedecendo, quis voar, mas o vi precipitar-se de cabeça,
ao invés de ascender como as aves. Neste instante, assumiu diversas figuras animalescas. Tem você agora a forma de cavalo, de cachorro, de gato, de tigre? Assim lhe fui dizendo, conforme suas distintas facetas animalescas ressaltavam. Certamente, aquele fantasma era formado por um conjunto de os pendenciadores e gritões que se penetravam e compenetravam mutuamente, sem se confundir. Inúteis foram meus esforços. Aquele desencarnado não pôde entender-me, era um habitante da região dos mortos. Uma soma de os personificando defeitos psicológicos. Apesar daqueles amigos ter conhecido a gnose, não havia conseguido fabricar seu corpo astral. Agora só tinha, ante minha vista, um conjunto de fantasmas, dando a impressão de uma personalidade de fachada. É óbvio que tal sujeito não havia recebido o sacramento do batismo. Com outras palavras, diremos que não havia transmutado as águas puras de vida no vinho de luz dos alquimistas. Mestre, quer dizer, então, que os que habitam a região dos mortos, ou seja, o limbo, sempre terão a oportunidade de retornar a uma nova matriz? VM, distinto amigo. Não ouvi de você que o deus Mercúrio, com seu caduceu, tira sempre as almas submersas no orco, com o propósito de reincorporá-las num novo organismo. Só assim é possível que, um dia qualquer, possamos ser batizados de verdade. Entendido? Querido mestre, eu entendo que no limbo ingressam a essência e os eus do defunto, porém, que não é uma região de sofrimentos. Estou no correto? VM, distinto cavaleiro. Já que você fala sobre essência e sobre eus, é bom que coloquemos as cartas sobre a mesa de uma vez, para esclarecer conceitos e definir posições doutrinárias. Muitos creem que o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, é algo demasiado individual. Assim o supõem, equivocadamente, os múltiplos tratadistas da moderna psicologia. Nós, os gnósticos, vamos mais longe e gostamos de aprofundar, penetrar em todos os mistérios, inquirir, indagar, etc., etc., etc. O eu não possui individualidade alguma, é uma soma de diversos agregados psíquicos que personificam nossos defeitos psicológicos, um punhado de erros, paixões, ódios, temores, vinganças, ciúmes, ira, luxúria, ressentimentos, apegos, cobiças, etc., etc. Estes diversos agregados têm formas animalescas variadas nas regiões hipersensíveis da natureza. Ao morrer, todo esse conjunto de os pendenciadores e gritões, toda essa variada gama de agregados psíquicos continua mais além do sepulcro. Dentro de tais valores negativos, acha-se enfrascada nossa essência anímica, o material psíquico. É, pois, ostensível que tal matéria anímica embutida dentro do ego submerge no orco, no limbo, para retornar, um pouco mais tarde, a este mundo físico. Mestre, para uma pessoa adormecida, comum e corrente, seria uma continuação de sua vida o limbo? VM, amigo, jovem que faz a pergunta. Considero que está um pouco equivocada, é necessário perguntar melhor para esclarecer. Não existe nenhum amanhã para a personalidade do morto. Toda personalidade é filha de seu tempo, nasce em seu tempo, morre em seu tempo. Aquilo que continua mais além do sepulcro é o ego, soma de diversos agregados psíquicos, animalescos e brutais. Quando eu contemplava o amigo do meu relato, com dor pude entender que a personalidade dele havia sido aniquilada. Tudo o que tinha, agora, ante minha vista, era uma soma de grotescas figuras animalescas, penetrando-se e compenetrando-se mutuamente, para dar uma falsa aparência de personalidade sepulcral, fria, espectral. Que foi feito do meu amigo? Onde estava?
Como não havia fabricado o corpo astral, é óbvio que tinha deixado de existir. Se meu amigo tivesse fabricado um corpo astral, mediante a transmutação sexual, se tivesse praticado magia sexual realmente, é claro que, sim, teria fabricado o veículo sideral e então teria continuado com sua personalidade astral nas regiões hipersensíveis da natureza. Desgraçadamente, este não tinha sido o caso. Ser batizado, pois, implica em haver praticado magia sexual. Quem não procedeu assim não recebeu as águas sacramentais, é um habitante do limbo. P. Mestre, esta falsa personalidade, formada por estes grotescos eus, que num tempo era seu amigo, poderia chegar a ser seu inimigo nesta região sem futuro? VM, jovem amigo. É urgente que você compreenda que o ego é constituído por muitos eus e que alguns destes podem ser nossos amigos ou nossos inimigos. Indubitavelmente, alguns eus daquele fantasma ao qual me referi continuam sendo amigos meus, mas outros é óbvio que podem ser inimigos ou simplesmente grotescos fantasmas indiferentes. Em todo caso, é o ego quem retorna desde a região do limbo, para repetir, neste mundo físico, todos os dolorosos dramas das existências passadas. A personalidade, como já disse, é perecedora, não retorna jamais, e isto é algo que você deve compreender claramente. Saiba diferenciar entre o ego e a personalidade. Compreendido. P. Devo entender, mestre, que o verdadeiro sacramento do batismo pode receber só o que se inicia no caminho do fio da navalha? VM distinto senhor. O autêntico sacramento do batismo, como já disse nesta conferência, é um pacto de magia sexual. Desgraçadamente, as pessoas passam pela cerimônia batismal, pelo rito, porém não cumprem o pacto jamais. Devido a isso é que ingressam no limbo. Se as pessoas cumprissem com esse pacto religioso, entrariam de cheio na cena do fio da navalha, naquele sendeiro citado por Cristo quando disse: estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à luz e muitos poucos são os que o acham. É indispensável saber que o caminho secreto que conduz as almas até a liberação final é absolutamente sexual. P. Mestre, então os desencarnados que têm direito a umas férias são os que começaram a praticar magia sexual? VM distinta senhora que faz a pergunta. Convido a compreender que o ego jamais pode entrar nas regiões celestes. Para os agregados psíquicos só existe o abismo e a morte segunda. Entendido? Não obstante, vamos mais fundo para elucidar e esclarecer esta conferência. Quando o ego não é demasiado forte, quando os agregados psíquicos são muito débeis, consegue a essência pura, a alma, liberar-se por algum tempo, para entrar nas regiões celestes e gozar de algumas férias, antes de retornar a este vale de lágrimas. Desgraçadamente, hoje por hoje, o ego animal se faz muito forte em muitas pessoas, e por tal motivo, já as almas humanas não têm a dita de tais férias. Certamente são muito raras, hoje em dia, aquelas almas que logram penetrar no devasha, como dizem os teósofos, ou no causal. Quero que todos os senhores compreendam o fato concreto daquelas almas, hoje por certo muito raras, que podem gozar, por um tempo, de tão felizes férias entre a morte e o novo nascimento, são o que poderíamos chamar no mundo de pessoas muito boas. Devido a isto, a grande lei os recompensa depois da morte. Entendido? P. Mestre, essas almas que conseguem escapar do ego para desfrutar de umas férias, ao reingressar em outra matriz, têm que voltar a engarrafar-se no ego? VM, amigos. O ego somente pode ser destruído, aniquilado de duas formas. Primeiro, mediante o trabalho consciente em nós mesmos e dentro de nós mesmos, aqui e agora. Segundo, nos mundos infernos, mediante a involução submersa, passando por espantosos sofrimentos.
Inquestionavelmente, as férias celestes não dissolvem o ego. Uma vez que a essência, a alma, esgota os frutos de sua recompensa, ao retornar a este vale de lágrimas, ficará previamente engarrafada no seu ego, o eu, o mim mesmo. P. Mestre, quando a essência retorna a uma nova matriz, engarrafada no ego, depois dessas férias, não traz o anelo de liberar-se para conseguir sua autorrealização? VM, distinta dama, sua pergunta é magnífica. Quero dizer à senhora, de forma enfática, o seguinte: o ascenso aos mundos superiores nos reconforta e ajuda. Quando a essência regressa de uma férias nos mundos superiores de consciência cósmica, vem fortalecida e com maior entusiasmo. Então, luta incansavelmente para conseguir sua liberação total. Não obstante, todo esforço resultaria inútil se não cumprisse com o pacto de magia sexual, contido no sacramento do batismo. P. Mestre, poderia dizer-nos como são as regiões do primeiro círculo dantesco ou da luz, como se vive e que é que se faz? VM, ao cavalheiro que faz a pergunta passo a responder de imediato. O primeiro círculo dantesco, sublunar, representado por todas as cavernas da Terra, visto internamente, resulta bastante interessante. Aí encontramos a primeira contraparte submersa de nossas cidades, ruas, aldeias, comarcas, regiões. Não é, pois, de estranhar que nesta região se viva uma vida semelhante à atual. De modo algum deve assombrar-nos o fato de que os falecidos visitem as casas onde viveram ou perambulem pelos lugares que antes conheceram, ocupando-se nos mesmos ofícios ou trabalhos que costumavam fazer. Recordo o caso patético de um pobre carregador de fardos pesados. Seu ego andava, depois de morto, levando sobre suas espáduas uma carga, volume ou fardo. Quando lhe quis fazer compreender sua situação, quando lhe dei a entender que já estava bem morto e que não tinha por que estar carregando fardos pesados sobre seu corpo, olhou-me com olhos de sonâmbulo. Tinha a consciência adormecida, foi incapaz de me compreender. Os defuntos seguem vendendo em seus armazéns, ou comprando mercadorias, ou dirigindo automóveis, etc., 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 cada qual naqueles mesmos trabalhos em que antes estava ocupado. Resulta assombroso ver essas cantinas cheias de embriagados desencarnados, essas casas de prostitutas fornicando mesmo depois de mortas, etc., etc., etc. P. Mestre, que processo seguem os que habitam o limbo para retornar a este mundo tridimensional? VM, aqueles que habitam o limbo devem recapitular a vida que acabam de passar, revivê-la lentamente. Concluído tal processo retrospectivo, todos os atos de nossa vida anterior ficam simplesmente reduzidos a matemáticas. Então, os juízes do karma nos fazem retornar a este vale de lágrimas, com o propósito de que emendemos nossos erros e busquemos o caminho que há de levar-nos à liberação final. Isso é tudo. 6 segundo círculo infernal ou de Mercúrio, amigos meus. Vamos estudar agora, cuidadosamente, o segundo círculo dantesco. Quero referir-me, de forma enfática, ao aspecto negativo, ou melhor dizendo, submerso do planeta Mercúrio. Não vamos falar sobre o céu de Mercúrio. Repito, é indispensável que investiguemos um pouco o relacionado estritamente com a antítese daquele brilhante céu. Quando penetramos no interior da Terra com o corpo astral, podemos perfeitamente verificar, por nós mesmos e de forma direta, o que é o inferno de Mercúrio. Ao penetrar nesta região submersa, sentimos, no fundo de nossa alma, o bulir perpétuo dessas forças passionais negativas que fluem e refluem incessantemente nesta zona subterrânea. Não é demais dizer que ali sentimos o enfurecido vento de Mercúrio, certo elemento aéreo fatal. É tal zona subterrânea o lugar onde vivem os fornicários, aqueles que gozam extraindo do seu organismo o esperma sagrado.
Essas infelizes criaturas do mundo soterrado, mergulhadas no vício, desesperadamente vão e vêm por aqui, por ali e acolá. Ficamos assombrados ao ver esses perdidos coabitarem incessantemente nos infernos atômicos da natureza. Tais egos blasfemam incessantemente e odeiam de morte tudo aquilo que tenha sabor de castidade. Ali encontramos a imperatriz Semíramis, terrível fornicária que estabeleceu, em seu país, leis que favoreceram as paixões animais. Nessa morada de Plutão achamos também a rainha Dido, que se matou por paixão, depois de haver jurado fidelidade às cinzas de Siquil. Ali Paris, que sequestrara a bela Helena da antiga Troia, e Aquiles, o impetuoso guerreiro destruidor de cidadelas. Tártaro das desditas, abismos de iniquidade, espanto, horrores. Com profunda dor, podemos achar no segundo círculo dantesco os bodhisattvas caídos, aqueles que assassinaram o deus Mercúrio, infelizes almas que trocaram seus direitos de primogenitura por um prato de lentilhas. Que dor sentimos no fundo de nossa consciência ao descobrir, nesses abismos mercurianos, os anjos caídos, citados pelas antigas teogonias religiosas. Vão e vêm pelos ares negros da submergida região aqueles que trocaram o cetro de poder pelo fuso de Onfale. Região onde o entendimento humano não trabalha, um mundo de instintos brutais onde a lascívia se mescla com um ímpeto de violência. Eis aí os mistérios de Minos ou de Mina. Profundidades espantosas onde vivem os tântricos negros que desenvolveram o abominável órgão kundartiguador, causa de tantos males. Se o glorioso arcanjo Sakaki, com sua comitiva sagrada, tivesse previsto com exatidão matemática os resultados fatais daquela cauda satânica, daquele órgão das abominações que outrora permitiu à humanidade desenvolver-se com propósitos planetários definidos, quão diferente seria o porvir da pobre humanidade doente. É ostensível que cada ser humano é uma criatura que capta as distintas forças cósmicas para transformá-las e transmiti-las às camadas interiores da Terra. Como no continente Lemur, fazenda já uns 18 milhões de anos, a Terra tremia incessantemente, arrojando seus vulcões fogo e lava. Certos indivíduos sagrados, encabeçados pelo arcanjo Sakaki, permitiram o desenvolvimento do abominável órgão kundartiguador, fogo luciferino terrivelmente negativo, projetando-se do cóccix para os infernos atômicos do homem. Não é demais recordar que o citado forrar negativo foi descoberto com a cauda física, tal como o vemos nos símios. Então, os moradores da Terra levaram em sua presença tal apêndice ou projeção de sua espinha dorsal. As forças que naquela época passaram através dos humanos organismos sofreram, por isso, categóricas modificações que permitiriam a estabilidade da crosta terrestre. Muito mais tarde na história dos séculos, outros indivíduos sagrados, considerando já desnecessário o abominável órgão kundartiguador, cauda de Satã, eliminaram dos humanos corpos tal apêndice. Desafortunadamente, os péssimos resultados do órgão dos conciliábulos de bruxos ficaram nos 5 cilindros da máquina orgânica conhecidos como intelecto, emoção, movimento, instinto, sexo. Aprofundando neste tema, podemos descobrir, por nós mesmos, que tais resultados tenebrosos estão perfeitamente definidos como agregados psíquicos ou eus pendenciadores e gritões, personificando erros e constituindo o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Na esfera submersa de Mercúrio habitam milhões de humanas criaturas com o abominável órgão kundartiguador totalmente desenvolvido. Não quero com isto dizer que a cauda física dos símios se encontre atualmente desenvolvida na anatomia dos bípedes tricerebrados ou tricentrados. Certamente, aí existe um resíduo ósseo da abominável cauda, muito incipiente na anatomia humana. No entanto, o aspecto psíquico de tal órgão encontra-se na presença metafísica de milhões de humanoides racionais. Isto viemos a evidenciar de forma clara quando, vestidos com nosso corpo astral, penetramos nos domínios submersos de tipo mercurial, sob a epiderme do planeta Terra.
Querido mestre, desejo saber se as pessoas e os fatos que figuram em sua exposição do segundo círculo dantesco são simplesmente mitológicos ou reais, pois, ainda que Dante os menciona, entendemos que a obra dele é simplesmente uma peça literária de grande mérito. VM, nobre cavalheiro. Distintas damas. Seja-me permitido afirmar solenemente que a Divina Comédia de Dante é um texto iniciático esotérico que muito poucos seres humanos compreenderam. Os personagens mitológicos citados neste texto, ou moradores da esfera submersa de Mercúrio, representam, simbolicamente, as vivas paixões animalescas de tal região. O impetuoso Aquiles com seus terríveis desenfreios sexuais, a Helena adulterina, Paris, o libidinoso de sempre, personificam, claramente, os habitantes da zona tenebrosa de Mercúrio. Em particular quero dizer que um destes personagens, aquela Helena, raptada por Paris e causa de tantos males nos antigos tempos, tem outros simbolismos positivos mais formosos, sobre os quais não quero falar nestes momentos. Olhemos unicamente seu aspecto abismal, a antítese do resplandecente, a face tenebrosa mercurial. Senhores, senhoras, recordai que cada símbolo pode ser traduzido de 7 formas diferentes. Esta noite só estamos estudando este abismo muito particular de tipo mercurial, debaixo da epiderme do planeta em que vivemos. P. Mestre, poderia dizer-me se este círculo mercurial é de uma escala mais densa e de maior sofrimento que a primeira? VM, amigo que faz a pergunta. Recorde o senhor o que já em passadas conferências dissemos, quando estudamos o raio da criação. É evidente que há maior número de leis, maior número de mecanicidade e dor. A esfera submersa da Lua é governada exclusivamente por 96 leis. Não obstante, o aspecto tenebroso de Mercúrio, dentro da massa planetária em que vivemos, é constituído por 192 leis. Portanto, a mecanicidade é ainda maior e, por isso, os sofrimentos são muitíssimo mais intensivos. Além do mais, os átomos desta tenebrosa esfera mercurial são muito mais pesados. Cada um destes contém, em seu interior, 192 átomos do absoluto. Isto quer dizer que a mercurial região tenebrosa é, portanto, mais densa que a lunar. P. Mestre, desta zona submersa de Mercúrio, não tem possibilidade de retornar as almas que aí ingressam? VM, distinta dama. Honoráveis senhores, não esqueçam vocês que ao lado da justiça está sempre a misericórdia. Nessas tenebrosas regiões abismais moram alguns mestres da grande loja branca, grandes iniciados, seres divinos que renunciaram a toda a felicidade para auxiliar os perdidos. Quando alguma alma se arrepende na morada de Plutão, indubitavelmente, é sempre assistida por estes santos. Inquestionavelmente, estes seres instruem, admoestam e mostram o caminho da luz a todos aqueles que de verdade se arrependem de suas perversidades. De quando em quando, ainda que muito rara vez, logram os divinos seres tirar dos abismos de perdição alguma alma arrependida. Quando isto sucede, esses que estavam condenados à perdição retornam, reingressam, reincorporam-se num novo organismo. P. Por que, mestre, faz o senhor fincar pé em que a primeira região submersa lunar é a dos mortos, e por outro lado, não o afirma quanto à segunda zona submersa de Mercúrio? VM, bem, senhor, escute-me. Revise você, com cuidado, a Divina Comédia de Dante. Investigue por si mesmo, aprende a mover-se consciente e positivamente em corpo astral, experimente, veja. Obviamente, o orco dos clássicos, o Elimbus dos cristãos e tão só a antessala do inferno, ainda que corresponda ao primeiro círculo dantesco. Todo iniciado sabe que, em tal região, vivemos, depois de mortos, milhões de seres humanos.
o encontro com Minos, o demônio que marcará com as voltas de sua cauda o círculo onde devem ir os defuntos, só o achamos na esfera submersa de Mercúrio. Não é, pois, isto um capricho meu. Repito, quem queira investigue por si mesmo, de forma direta, e corroborará minhas afirmações. P. Mestres, não compreendo o que o senhor acaba de dizer. Por que no mundo soterrado de Mercúrio habitam os eus fornicadores que também constituem o mim mesmo, ou eu sou, e o mesmo sucede no primeiro círculo dantesco? VM, bem, senhor. Indubitavelmente, quase todos os bípedes tricerebrados ou tricentrados, equivocadamente chamados homens, resultam, no fundo, mais ou menos fornicários. Não obstante, a grande lei, como já disse em passadas conferências, assinala a toda alma 108 existências em cada ciclo de manifestação cósmica. É evidente, é palmário e manifesto que ninguém pode ser arrojado ao abismo de perdição sem haver cumprido seu ciclo de existências. Normalmente, os defuntos vivem no limbo, representado, este último, por todas as cavernas da terra. Só aqueles fornicários que já esgotaram seu ciclo de existências humanas ingressam definitivamente na submergida região negativa de Mercúrio. Entretanto, rogo-vos, por favor, compreender-me. Existem sobre a Terra, algumas vezes, verdadeiros monstros humanoides que já não oferecem nenhuma possibilidade de redenção. São casos definitivamente perdidos, e ainda que não tenham esgotado o ciclo completo de 108 existências, inquestionavelmente entram nos mundos infernos. P. Mestre, sabemos que a esfera de Mercúrio é dos fornicários. Quer isto dizer que os eus se dividem nos diferentes círculos dantescos de acordo com os distintos agregados psíquicos? VM, jovem que faz a pergunta. É claro que o ego é uma soma de diversos agregados psíquicos que personificam erros. Alguns destes correspondem especificamente a um círculo dantesco e outros se acham intimamente vinculados com outros círculos mais submersos. Entretanto, a totalidade, a soma de valores negativos em seu conjunto, precipita-se, evoluindo, dentro do reino mineral, até o centro de gravidade planetária. A consciência dos condenados deve experimentar, em cada círculo descendente, em cada infradimensão da natureza, sob a região tridimensional de Euclides, seus correspondentes defeitos psicológicos. Esta noite estamos falando exclusivamente sobre o círculo segundo. Mais tarde, depois de haver revisado os 9 círculos dantes, estudaremos detidamente a lei do movimento perpétuo. Então, todos vocês, senhores e senhoras, poderão aprofundar-se um pouco mais no tema que corresponde à pergunta que fez o jovem aqui presente. P. Mestre, quer dizer que neste círculo, que corresponde à luxúria, a fornicação se tornou terrivelmente mecânica e, por isso, dolorosa e asquerosa? VM, o bom amigo, escute-me. Entre esse ar negro e fatal, a luxúria só mesclar-se com a violência e, então, tudo se torna instintivo e brutal. Entendido? P. O que desconcerta tremendamente, venerável mestre, é que, apesar das torturas que nessa círculo se sofre, os que aí moram creem que vão muito bem. Quiser explicar-nos esta questão? VM, nobre senhor. As pessoas do abismo pensam de si mesmas sempre o melhor, creem firmemente que marcham pela senda da retidão e do amor e consideram que aqueles que andamos pela senda da revolução da consciência marchamos, como dizem eles, até a nossa própria destruição. Quero que os senhores saibam que os tenebrosos, movidos por boas intenções, nos tentam incessantemente, com o propósito, diz que, de nos salvar. Nessas regiões abismais vemos muitos anacoretas, penitentes, faquires, místicos, monges, etc., 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 admoestando diversos grupos humanos e totalmente convencidos de que vão muito bem. P.
Mestre, estas almas que estão tão convencidas de que vão muito bem não sabem que estão no inferno? VM, nobre senhora que faz a pergunta. A palavra inferno vem do latim infernus, que significa região inferior. No interior da Terra, achamos o mundo dos elementais naturais e é inquestionável que os perdidos jamais considerariam tais elementos ou as submergidas regiões como lugar de perdição. As pessoas normais comuns e correntes têm a consciência adormecida, mas aquelas que entram nas regiões abismais despertam no mal e para o mal. Tais pessoas têm uma idiosincrasia psicológica muito especial, uma lógica fatal de tipo diferente. Não estranhe a senhora, não se assombrem os senhores de que, para os perdidos abismais, o branco é negro e vice-versa. Nomear a Jesus, o grande Kabir, ou a Divina Mãe Kundalini nestas regiões submersas, para tais condenados, uma blasfêmia, algo imperdoável e, consequentemente, isto equivaleria a provocar sua ira. Então, vê-los íamos furibundos a nos atacar. Não ignoram os perdidos o fato concreto de que devem passar pela morte segunda, mas não a temem. Imploram-na, pedem-na, sabem que essa é a porta de escape para retornar à superfície da Terra e reiniciar um novo ascenso evolutivo, que terá de marchar desde a pedra até o homem. Entendido? P. Mestre, uma pessoa como eu, que sigo uma abstenção sexual absoluta, estaria, acaso, livre de ingressar ao segundo círculo dantesco? VM, amigos, irmãos. É indispensável, é urgente e inadiável saber que a luxúria se processa nas 49 regiões do subconsciente. Muitos santos que chegaram à suprema castidade no nível meramente intelectivo fracassaram quando foram submetidos a provas nas regiões mais profundas do subconsciente. Alguém poderia, por exemplo, ter conseguido a castidade em 48 regiões do subconsciente e falhar na 49. Muitos homens e mulheres virtuosos, que se autoqualificaram de castos inocentes, são, agora, habitantes do segundo círculo dantesco. Milhares de religiosos, sacerdotes de todas as crenças, que creram haver conseguido a mais absoluta castidade, vivem, agora, no inferno de Mercúrio. Que ninguém, pois, se autoqualifique de casto. Quem se sinta segura que olhe para trás e não caia. P. Mestre, o senhor está mencionando 49 regiões do subconsciente. Francamente, posso dizer que é a primeira vez que ouço tal número, pois, em nenhum dos tratados de psicologia, parapsicologia e psicanálise, onde são mencionados e estudados os processos da consciência, subconsciência e infraconsciência, etc., são mencionados essas 49 divisões ou regiões que o senhor cita. Por que é isto? VM, distintos senhores. Damas que me escutam. Convém que recordemos a constituição setenária do homem autêntico. Como o bípede tricerebrado ou tricentrado, equivocadamente chamado homem, ainda não despertou a consciência, não criou os corpos existências do ser, só possui, em verdade, estados subconscientes, subjetivos. Multiplique o senhor o cétuplo aspecto por si mesmo e terá as 49 regiões subconscientes de todo humanoide. Obviamente, despertando consciência, estes 49 estados tornam-se conscientes e só então teríamos objetividade conscientiva, integral. Necessitamos transformar o subconsciente em consciente, e isto somente é possível desintegrando os agregados psíquicos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Recordemos que a consciência está engarrafada em tais agregados. Desintegrando estes últimos, ela se torna desperta. A luxúria, a fornicação do círculo submerso de Mercúrio, sob a crosta terrestre, é certamente o fundamento, a base do ego existencial. P. Alguns de seus livros, mestre, explicam que, para despertar consciência, deve-se dissecar, com o intelecto, o eu, ou defeito psicológico, que se deseja eliminar,
e que isto se faça nos 49 departamentos do subconsciente. Porém, se ainda não temos a consciência desperta, como podemos penetrar com o intelecto nessas 49 regiões? Quiser explicar-nos isto? Amigos. Não seria possível poder desintegrar radicalmente o ego de forma instantânea e simultaneamente em todas as 49 regiões subconscientes. Convido-os a refletir, a investigar este assunto de forma clara e perfeita. Quando queremos aniquilar qualquer defeito psicológico, a luxúria, por exemplo, ou qualquer outro, devemos, antes de tudo, compreendê-lo. Não obstante, a compreensão unitotal do defeito em questão não poderia ser um fato imediato nas 49 regiões subconscientes. Isto significa um avanço progressivo no caminho do entendimento. De forma gradual iríamos compreendendo e eliminando os eus do defeito em questão em cada uma das regiões subconscientes. Isto marcaria um desenvolvimento da consciência metódico, profundo e ordenado. Conforme a consciência vai despertando, a compreensão se faz cada vez mais clara, até chegar ao nível final. Então, o defeito seria aniquilado radicalmente. 7. Terceiro círculo dantesco ou interior de Vênus. Amigos que esta noite me escutam. Vamos diferenciar sobre os infernos venusianos, situados, como já é sabido, nas infradimensões da natureza, debaixo da epiderme da Terra. Inquestionavelmente, trata-se de uma região muito mais densa que as duas anteriores, muito mais grosseira, porque cada átomo de matéria contém, em seu interior, 288 átomos do absoluto. Obviamente, trata-se de átomos mais pesados, e portanto, a materialidade é muitíssimo maior. Ademais, o próprio fato de estar governada por 288 leis faz de tal zona subterrânea algo demasiado complicado e espantosamente difícil e doloroso. Observemos, cuidadosamente, as cantinas, os cabarés, os prostíbulos, etc., etc., em nosso mundo tridimensional de Euclides. Inquestionavelmente, a sombra vital de tudo isto, o aspecto sinistro das grandes orgias e bacanais, podemos encontrá-lo na esfera submersa de Vênus. Aqueles que viveram sempre de orgia em orgia, de cantina em cantina, submergidos no lodo dos grandes festins, banquetes e bebedeiras, sabem muito bem o que se sente depois de uma noite de farra. Muitos, querendo afogar no vinho o estado desastroso em que ficam depois de uma bebedeira, continuam pelo caminho do vício até chegar à catástrofe total de seu organismo. Ampliando esta questão, aprofundando um pouco mais este tema, posso afirmar aos senhores, de forma enfática, que, depois do prazer, vem a dor. Agora poderão explicar, por si mesmos, qual há de ser a vida ou como há de ser a existência das almas perdidas na região submersa de Vênus. Com justa razão, Dante encontrou, nos abismos submersos do terceiro círculo infernal, chuva incessante, frio espantoso, lodo, águas negras, podridão, etc. Não obstante, os defuntos, nestas regiões, escutam com horror os espantosos latidos de Cérbero, o cachorro infernal. Simbólico cão que, com suas 3 fauces cruéis, representa as paixões animais sexuais violentas, 59 luciferinas, fora de todo o controle. Ali, os prazeres da velha Roma dos Césares, convertidos em resultados fatias. Ali, Petrônio, que morrera no meio do bulício e da festa, amado por todas as mulheres e coroado com rosas e lauréis. Ali, a deusa Lesbos e suas lesbianas. Ali, a poetisa Safo, que cantará todos os degenerados de sua época. Ali, a lira de Nero, feita em pedaços, e os orgulhosos senhores dos grandes festins. Grotesca morada dos Heliogábalos, glutões famosos, verdadeiros pavões reais, resplandecendo gloriosos nos antigos bulícios. Que foi de seus copos de fino bacará? Em que ficaram as espadas dos cavalheiros, seus juramentos de amor, os beijos de sua dama,
suas doces palavras, o aplauso dos convidados, as lisonjas, os louvores, as régias vestiduras, o perfume das damas, os bailes soberbos, as macias alfombras, os brilhantes espelhos, os régios poemas, a púrpura maldita e as belíssimas sedas,